texto da meditação de hoje. Hoje nós vamos falar sobre os versículos 1 ao 3. Diz assim: o reinado do ungido de Deus. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Agora, na sequência, versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Louvado seja o nosso bom Deus pela sua palavra lida. Nós terminamos aquela sequência de estudos no livro, no Salmo 1, né? E agora nós vamos iniciar esses estudos, meditações no Salmo 2, que acaba sendo uma continuidade do Salmo 1, conforme alguns estudiosos. Então este Salmo 2 ele é tido como sendo essa sequência do Salmo 1. E ele também contrasta com a cosmovisão. No Salmo 1 nós vimos o contraste de cosmovisões entre o justo, o caminho do justo e o caminho dos ímpios. Neste Salmo 2 nós vamos ver um contraste de cosmovisões entre os que se refugiam no Senhor, do governo soberano de Deus, e dos que se refugiam rebeldemente em si mesmos ou em outros tipos de governos. E considerando essas questões políticas, né, tantas coisas más acontecendo no mundo, especialmente no mundo político, tanta gente ruim se dando bem, pessoas que zombam de Deus e parece que isso tudo é impune, ou mesmo as leis, né, que têm sido feitas, tantas leis humanas afrontando as leis divinas, tantas blasfêmias nas redes sociais, na rede televisiva, na política, na filosofia. E muitos, ao contemplarem essa realidade em oposição a Deus, têm chegado à conclusão de que parece que não vale a pena servir ao Senhor. Parece que o melhor mesmo é seguir o seu próprio caminho, fazer o que bem lhe entender, porque estes terminarão impunes. Muitos preferem seguir o seu próprio caminho, outros preferem seguir hoje as influências de alguns influências digitais, youtubers, né? De alguns popstars, de alguns políticos, de alguns filósofos, professores progressistas, e assim tem deixado de seguir a palavra de Deus, a vontade de Deus, o governo de Deus. Este salmo, classificado como um salmo real, né, que fala do rei Davi, ou do reinado de Davi, e também é um salmo messiânico, né, que fala sobre o Messias. E talvez esse que é o primeiro salmo messiânico seja também o mais importante dentre eles, pelo conteúdo que nós veremos durante essas reflexões. Ele foi escrito há milhares de anos, mas ele é real, e ele é presente, ele é claro, ele retrata de uma forma poética, de uma forma clara, vívida, a nossa realidade atual. Nós vamos contemplar nesse salmo algumas verdades sobre o nosso mundo, o mundo
de Davi, o autor desse salmo, mudou. As culturas, a cultura é diferente de Davi e a nossa. As culturas mudam, mas a palavra de Deus, ela não muda. As pessoas, elas mudam, tanto internamente quanto externamente, interiormente, mas o coração do homem, ele continua o mesmo. E a Bíblia chama ele de desesperadamente corrupto, esse coração do homem, especialmente o coração daqueles que seguem sem Deus. Essa poesia hebraica, ela tem uma aplicação imediata, né? Ou seja, para os dias de Davi, e outra profética. Primeiramente, ela faz uma alusão ao próprio rei Davi, instituído, estabelecido por Deus em Israel. E este Davi é o próprio autor do Salmo, que era tido como anônimo, mas o Novo Testamento, especialmente o livro de Atos, retrata Davi, denomina Davi como sendo o autor deste Salmo 2. E de forma então profética, ele vai aludir agora, além de Davi, a um rei superior ao próprio rei Davi, cujo rei não se limita à esfera terrena e muito menos à nação de Israel, mas à terra e ao céu. O Novo Testamento, ele mostra que muitas das alusões deste salmo são exageradas, relacionadas apenas com o rei terreno, apenas com Davi, mesmo sendo o grande rei Davi. Elas apontam para um rei superior, soberano, para o rei dos reis. E é isso que nós veremos em todo o Novo Testamento. Este salmo, ele é messiânico justamente porque ele se aplica ao Messias prometido. Ele era prometido, mas ele já veio em Cristo Jesus. E ele virá novamente na conclusão ainda do cumprimento das demais profecias atribuídas ao Messias, a Jesus Cristo, o ungido de Deus. Isso fica claro quando nós lemos este salmo, todo o texto dele, à luz da revelação do Novo Testamento, que nos desvela essa grande obra, essa grande profecia, né, acerca daquele que viria e veio de fato e hoje reina. Você crê que Jesus é o Cristo, o Messias, o ungido de Deus, o Filho de Deus? Você tem se submetido ao governo dele em sua vida, em suas atitudes, em suas decisões? Ou quem governa a sua vida é você mesmo? Sua vontade, o seu coração enganoso? Ou talvez algum influenciador digital, né? Algum filósofo, algum político? Quem governa a tua vida? É você? São alguns influenciadores, alguns governantes deste mundo? Ou é o próprio Deus? Nós vamos meditar no tema de hoje, né? Tendo o tema geral, o contraste de cosmovisões governamentais em todo o Salmo, mas o tema específico hoje, do versículo 1 ao versículo 3, é a oposição mundial ao governo de Deus. A oposição mundial ao governo de Deus. Ou seja, essa oposição, ela é, em primeiro lugar, irracional em toda a terra. O versículo 1 começa dizendo: por que se enfurecem os gentios? Ou seja, os gentios aqui é uma referência às nações pagãs, né? E aqui essa fúria está relacionada, está tratando aqui de forma especial com algo interior, algo que está dentro, no coração, na alma, nos sentimentos desses povos gentios. Aqui o homem calcado na volatilidade das suas emoções frágeis, instáveis, ele quer sentir e reagir desenfreadamente conforme as suas paixões carnais, conforme a maldade e a violência humanas. Enfurecem. É isso que o texto está dizendo acerca dos gentios. E enfurece aqui, literalmente significa se reúnem tumultuosamente. É uma fúria insensata, é uma fúria irracional, é uma fúria rebelde contra Deus. E ela não se justifica com as motivações internas ou mesmo externas.
O que está dentro do coração não justifica tal fúria contra Deus. Uma simples análise do coração humano já denuncia os intentos desses gentios que estão enfurecidos, já denuncia o coração do homem sem Deus. Este salmo ele vai desnudar as intenções pecaminosas do homem em relação ao próprio Deus. Por que os povos imaginam coisas vãs? É isso que diz. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Se a fúria está mais relacionada aqui com algo no coração, algo com os sentimentos, aqui essa imaginação vã está relacionada com a mente, com o intelecto desses povos. E povos aqui são todas as etnias, todos os povos de todos os lugares do mundo. Aqui agora esses povos, né, ou mesmo o homem, calcados na própria filosofia humana, ou nas muitas filosofias humanas, né, o homem quer viver como se Deus não existisse, imaginando as suas coisas vãs. Ou seja, ele não tem um lugar para Deus no seu governo terreno, na sua vida, no seu modo de agir, nas suas decisões. A religião, nos nossos dias, em nossa sociedade, ela é tolerada, né? E até encontra o seu lugar no meio social, desde que ela seja antropocêntrica, desde que ela massageie o ego do ser humano, do homem, e satisfaça os seus caprichos pecaminosos, desprovidos de Deus. Desde que ela não tenha leis que restringam a liberdade do ser humano, né, no seu curso natural, impedindo-o de fazer o que ele bem quiser. Essa imaginação, ela é vã, o texto diz, ela é irracional. É uma razão, uma lógica humana irracional, ilógica. É uma crença humana descrente. É uma religião humana, que há um espaço para a religião nessa sociedade, mas é uma religião irreligiosa. É uma religião que não liga nada nem ninguém a Deus. Então, em primeiro lugar, amados, essa é de fato uma oposição irracional que envolve as pessoas em toda a terra. Em segundo lugar, é uma oposição política das autoridades em toda a terra. Porque é uma oposição política que envolve a questão do poder, por causa do próprio poder, da busca pelo poder. Aqui diz que os reis da terra se levantam, eles se exaltam, eles acham que podem governar melhor do que Deus. Na verdade, eles acham que eles são os únicos que podem e que devem governar. Aqui a soberba do coração do homem, o poder subindo à cabeça do homem, os reis da terra, as autoridades se levantam. Subiu ao seu poder a fama, subiu à sua cabeça o sucesso, e eles querem mais e mais poder. É a sede pelo trono. Diz o texto que os reis se levantam e os príncipes conspiram. Olha só, essa autoexaltação e essa conspiração aqui traz a ideia de uma traição tramada, planejada, calculada, instigados por Satanás, o príncipe da potestade do ar, né? Fizeram um levantamento e acharam que podiam se opor ao governo divino. Aqui é uma tentativa mundial de um golpe contra o único governo universal de direito, o governo de Deus. Então essa tentativa de golpe não é só no governo aqui terreno, é no governo também contra o próprio Deus, como esse salmo nos apresenta. Toda essa oposição maligna aqui está unida contra Deus, contra o bem. Mesmo aqueles que não concordam entre si, mesmo aqueles que são inimigos mortais entre si, eles acabam fazendo alianças. Eles se unem na conspiração contra quem? Contra o Senhor. Davi descreve aqui um ajuntamento rebelde e generalizado contra Deus.
Em primeira instância, de fato, essa rebelião contra Deus se deu por parte dos anjos, né? Nós sabemos muito bem que os primeiros a se rebelarem contra Deus foram os anjos. Mas desde o Éden, né, desde os nossos primeiros pais, desde quando Satanás tentou Adão e Eva e eles caíram no pecado, na desobediência a Deus, desde o Éden e também agora, os homens continuam instigados, incitados pelo maligno a se rebelarem contra Deus. Aqui nós vemos que essa liderança, esses reis, eles querem neutralizar toda e qualquer influência divina aqui na terra. Eles querem relegar a Deus apenas a situação no céu, né? Ou seja, a esfera celestial. Eles não querem que as leis divinas prevaleçam aqui na terra. Essa é a ideia de se levantarem contra Deus e se levantarem contra o seu ungido. Primeiramente, aqui esse ungido retrata uma oposição a Davi, que também foi ungido do Senhor. Aqui retrata uma oposição à autoridade terrena, à autoridade instituída por Deus. E essa insubmissão insensata à autoridade instituída por Deus é pecado e é uma resistência, uma oposição ao próprio Deus. Por isso nós temos que ter o cuidado, né, com relação ao temor, a reverência, o respeito para com as autoridades instituídas, porque elas não foram instituídas por homens. Os homens foram usados por Deus, então, em última instância, ela é instituída por Deus e nós temos que ter submissão a essas autoridades. E aqui é contra o seu ungido. Mas, no sentido amplo, aqui retrata também a oposição a Jesus Cristo, o Messias, ungido. Aqui é a rejeição ao Evangelho da salvação e a perseguição aos proclamadores deste Evangelho santo. Aqui retrata uma maioria, uma multidão, reinos, nações, se opondo ao caminho estreito que é Jesus, ao caminho, a verdade e a vida. Se opondo ao caminho estreito, mas seguindo o caminho largo e espaçoso que conduz para a perdição. E a Bíblia diz, o próprio Jesus diz que são muitos os que se acertam com este caminho largo e espaçoso que conduz para a perdição. Então, de fato, é uma luta política, é uma oposição política contra o Senhor, contra Deus e contra o seu ungido, contra Jesus Cristo. Mas é também uma oposição espiritual em toda a terra. Se ela é irracional no mundo inteiro contra Deus, se ela é política no mundo inteiro contra Deus, contra o seu ungido, ela também é uma oposição espiritual em toda a terra. E aqui não é por causa do poder, é por causa da aliança. Se vocês observarem o versículo 3, diz, rompamos os seus laços. Ou seja, essa é a oposição que se levanta contra o Senhor e contra o ungido de Deus. Eles não querem laços, eles não querem uma ligação, não querem uma aliança com Deus, não querem uma aliança com o ungido do Senhor, estão rejeitando essa aliança, estão querendo que esses laços sejam rompidos. Não querem levar uma vida piedosa, não querem levar uma vida de intimidade com Deus, de devoção, de submissão espiritual ao Senhor. Eles querem aqui uma suposta liberdade, uma suposta autonomia humana, independência humana. Parecem aqui como uma criancinha pequena que não sabe de fato o que quer, mas que ela quer liberdade, ela quer soltar a mão do seu pai, ela quer soltar a mão da sua mãe e quer correr para o abismo, quer correr para onde tem o perigo, para a rua movimentada. É como essa criancinha, o ser humano nessa busca de liberdade. Enquanto Deus está nos segurando, nos protegendo, nos guiando, nos conduzindo, o ser humano na sua ignorância, na sua irracionalidade, na sua rebeldia, ele quer liberdade. Acham pesado ter que seguir junto ao Senhor.
Eles não aprenderam que os seus caminhos sem Deus, sob um jugo pesado do pecado, é que eles aprisionam a alma, é que eles mantêm cativos nessa dureza, nessa angústia, e carregados e sobrecarregados fisicamente e espiritualmente. Enquanto o ungido de Deus, Jesus Cristo, nos convida, lá em Mateus capítulo 11, nos versos 28 a 30, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, disse o Senhor Jesus. Então, enquanto o ungido de Deus, o Filho de Deus, diz: vinde a mim, aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo, os gentios, os povos, os reis da terra, os príncipes, eles dizem: rompamos os seus laços, não queremos ligação, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, eles não querem servir ao Senhor e ao seu ungido. Eles veem a palavra de Deus como algemas. A palavra de Deus para eles aqui é algo pesaroso. Eles não têm prazer na lei do Senhor, aqui em contraste com o ímpio do capítulo 1, né? E em contraste com o justo também, que tem o seu prazer na lei do Senhor. Estes aqui odeiam o Senhor e querem que a sua lei divina desapareça da face da terra. Eles se sentindo autossuficientes, eles querem fazer as suas próprias leis, querem substituir a sabedoria divina pela sabedoria humana, querem uma constituição própria, né, que possa ser interpretada e reinterpretada de forma subjetiva, de forma relativa a seu bel prazer. Ou seja, quando eles quiserem interpretar de um jeito, eles interpretam. Quando quiserem interpretar de outro, eles interpretam. Eles querem fazer as suas próprias leis, querem estabelecer a sua própria constituição, que não é absoluta, é relativa, que não é geral, é subjetiva. Possa ser interpretada, né? Interpretada de forma... É subjetiva. Enquanto os servos de Deus oram: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, os rebeldes dizem: venha o meu reino e faça a minha vontade. Essa é a verdade, né? Essa é a realidade do nosso mundo. Enquanto os crentes estão buscando: Senhor, seja feita a tua vontade, venha o teu reino, o ímpio ele está dizendo: venha o meu reino, faça-se a minha vontade. Amados, toda essa oposição humana ao governo divino, ela é muito perceptível na maioria dos nossos governantes, dos nossos juízes, inclusive aqui do nosso próprio país. Nós podemos ver tanta corrupção, tanta mentira, tanta injustiça, tanta imoralidade tomando conta de tudo e de todos. Está escancarada essa índole maligna por parte de muitos governantes. Toda essa oposição a Deus, ela é real. E ela não começou agora, na verdade ela é antiga. Começou, como nós já dissemos, lá no Éden, com o pecado de Adão e Eva, após serem seduzidos pela serpente, mas ela foi se ampliando e foi se tornando violenta e rebelde, por exemplo, no assassinato de Abel por seu irmão Caim, na desobediência, na violência de Lameque, na imoralidade. Também nós vamos ver isso ampliando ainda mais por causa de toda a maldade e a violência humanas. Ou seja, e ainda posterior ao dilúvio nós vamos ver a Torre de Babel, símbolo da rebelião do homem contra Deus, dos intentos do homem querer ser igual a Deus, de tentar chegar ao céu.
ali na Torre de Babel, eles buscam com as suas próprias forças, com a sua própria sabedoria, construir o seu próprio céu, a chegar-se às alturas, ou melhor, construir o seu próprio arranha-céu, porque eles não conseguem chegar de fato ao céu, pelas suas forças, pela sua própria sabedoria. Então toda essa oposição a Deus, ela é antiga, mas ela é real nos nossos dias. Ela é crescente, irá crescendo até culminar novamente na plenitude, no enchimento, e o que provocará a ira de Deus. Essa oposição, ela também não é algo exclusivo dos que estão fora da igreja. Temos que estar atentos na aplicação deste salmo aqui que nós acabamos de ler, do Salmo 2, ele é aplicado a Jesus lá no livro de Atos, e nessa aplicação, essa oposição a Jesus, ao ungido de Deus, inclui o quê? Os judeus, inclui os sacerdotes, inclui os anciãos, ou seja, esses são os que se levantaram contra o ungido do Senhor. Envolve todos os desobedientes, mesmo os que estão na igreja, mesmo aqueles que estão dentro de uma aliança, mas vivem em desobediência a Deus. Embora aceitem a palavra de Deus na teoria, na prática desprezam, vivendo no pecado, e vivem como se Deus não existisse. Esses versículos 2 a 3, de modo especial, eles nos lembram a parábola dos lavradores maus contada por Jesus, lá em Lucas, capítulo 20, dos versos 9 ao 18. E que expressa resumidamente essa antiga e contínua oposição à autoridade de Deus e ao seu Filho. Nessa parábola, Jesus estava falando sobre a sua autoridade como filhos, autoridade dada por Deus. E a seguir que ele proferiu essa parábola dos lavradores maus. E ele diz: certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por tempo considerável. Mas no devido tempo ele mandou um servo para poder colher os frutos dessa vinha, do arrendamento. Mas os lavradores o que fizeram o quê? O espancaram e o despacharam vazio. Depois ele mandou um outro servo, mas os lavradores novamente o espancaram, o trajaram e o despacharam vazio. Ele mandou um terceiro servo, e agora esses lavradores feriram-o e o expulsaram também vazio, sem mandar o arrendamento, o valor do arrendamento. Mas o dono da vinha disse: enviarei o meu filho amado, talvez eles o respeitem, é o meu filho. Mas vendo os lavradores, eles arrazoavam entre si, maquinaram entre si, conspiraram entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Amados, o texto termina dizendo: o que fará o dono da vinha quando ele voltar? O que fará o dono da vinha na sua ira contra esses lavradores? Isso nós veremos na segunda parte deste salmo, na mensagem de hoje à noite, se assim Deus o permitir. Amados, mas eu quero concluir essa nossa mensagem de hoje sobre essa oposição mundial ao governo de Deus, uma oposição insensata. Nessa primeira parte nós vimos que há um contraste de cosmovisões entre os que se refugiam verdadeiramente sob o governo de Deus, que se rendem, que se submetem ao governo de Deus, e também entre aqueles que se refugiam em si mesmos, na sua própria sabedoria, na sua própria arrogância, ou se refugiam em outros poderes terrenos, em outras forças espirituais que não o Senhor. Você também, ao observar tantas coisas más acontecendo no mundo, tantas coisas sendo praticadas pelas pessoas, pelos políticos, pelas autoridades, pelos governantes, você também acha melhor tomar um caminho oposto ao de Deus?
ao olhar tudo isso acontecendo, você também acha que não vale a pena seguir o caminho do Senhor? Você também acha que tudo isso é inútil? Porque as pessoas praticam males e ficam impunes? Amado, minha amada, é isso que o inimigo quer. É esse o propósito também desses governantes, colocar a opinião sua, a sua vida, o seu coração contra Deus. É isso que Satanás quer, causar uma rebelião no seu coração, na sua mente, contra Deus. Então, embora seja algo complexo, né, hoje, e muito difícil buscar políticos, buscar governantes que governem, né, de forma justa, de forma santa, de forma sábia, de forma honesta, e isso submetendo-se ao governo divino, está cada vez mais raro. Cada governante quer seguir os seus próprios conselhos, né, ou do seu próprio partido, mas nós precisamos buscar isso. Nós somos cristãos, nós estamos sob o senhorio, sob o governo de Deus, e nós precisamos levar em consideração os projetos desses candidatos políticos antes das eleições. Precisamos analisar, avaliar, porque muitos candidatos ou políticos já estabelecidos, eles têm projetos que se opõem à verdade de Deus, à vontade de Deus expressa em sua Santa Escritura. É preciso analisar. Nós não somos guiados pelo nosso próprio entendimento, pela nossa própria vontade. Nós temos a palavra de Deus. Ela é a regra de fé e prática. Ela nos orienta. Ela é o meio de Deus governar a nossa vida, os nossos atos diários, as nossas decisões. Precisamos levar tudo isso em consideração. E eu quero finalizar também perguntando para você: de fato, você crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias ou ungido, aquele que era prometido e que veio? Você crê de forma real ou apenas teórica? Ele tem governado a sua vida e as suas atitudes? Talvez você siga a si mesmo, talvez você siga apenas algum influenciador digital, algum influenciador político, algum influenciador filosófico, algum influenciador educacional, e não a Cristo, e não a Deus, e não a sua palavra. Muito cuidado, muito cuidado. Há uma grande oposição mundial ao governo de Deus. E lembremos, como nós vimos neste salmo, é uma oposição irracional, porque os povos pagãos, eles estão enfurecidos contra Deus e seu ungido. Eles imaginam coisas vãs em suas mentes e em seus corações corrompidos. Eles estão indo em oposição a Deus, em oposição a Jesus Cristo, em oposição ao Evangelho. É uma oposição política dessas autoridades que têm sede de poder e não querem se submeter a nada nem a ninguém. Os reis da terra, eles têm se levantado. Os príncipes, essas lideranças locais, regionais, também têm conspirado contra o Senhor e contra o seu ungido. Mas lembremos que, além de racional e política, essa é uma oposição também espiritual. Eles não querem laços com Deus, eles não querem aliança com o Senhor. Eles não querem uma intimidade, uma relação devocional, espiritual com Deus, uma submissão ao Senhor. Eles não querem levar essa vida piedosa, eles querem essa suposta liberdade, autonomia, independência humana, para seguirem o curso dos seus corações pecaminosos, das suas paixões carnais. Amados, lembremos que Jesus é o ungido de Deus, e Ele nos convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, ele não é pesado. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, ele é leve, é suave. Não tem por que esses reis quererem se rebelar contra Deus,
quererem que as amarras sejam soltas, ou seja, que os laços sejam quebrados, que a aliança seja quebrada, que as algemas que eles se sentem presos sejam quebradas. Nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que governa soberanamente, que é Senhor dos senhores. Então nós podemos querer não o nosso reino, mas o reino do Senhor. Não diga como esses ímpios: venha o meu reino, faça-se a minha vontade. Ore como Jesus, ungido de Deus, nos ensinou: venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender essas verdades. De fato, há um contraste de cosmovisões grandes na questão de governos. O cristão, ele olha e vê Deus, vê Cristo assentado sobre um alto e sublime trono e se submete a este governo. O ímpio, ele vê um reino, ele vê toda uma glória e ele quer reinar, ele quer se endeusar, assumir o trono e governar sobre tudo e sobre todos, conforme seus conselhos. Submeta a Cristo, confie no Senhor, Ele está no governo, Ele não perdeu o controle e nunca perderá. Nós vamos ver isso hoje, logo mais à noite, na continuidade desse salmo.